paulistinhas são imagens religiosas do Vale do Paraíba e nasceram provavelmente no final do século XVIII, nos últimos 15 anos do século XVIII, atravessou o século XIX todo e teve o seu fim de ciclo no início do século XX. Que imagens são essas? Qual a importância delas tanto para a cultura vale paraibana, cultura paulista e a cultura do Sudeste? Antes de tudo, é importante lembrar que são santinhos, feitos com uma tecnologia popular muito específica e que atenderam à demanda devocional das populações que habitavam essa região naquele período. As imagens religiosas ou as imagens sacras naquele período eram, na grande maioria, feitas de madeira. As que iam para as igrejas, elas provavelmente vinham de Portugal, de Pernambuco, da Bahia, de Minas Gerais, e eram imagens sacras, ou seja, de uso devocional coletivo. Por quê? Porque elas iam para igrejas, para capelas, Então eram imagens, vamos assim dizer, maiores, e portanto mais elaboradas, feitas com materiais nobres, madeiras nobres, pintura e em alguns casos até um douramento, feito com folhas de ouro. Bem, isso não é o caso das paulistinhas. As paulistinhas, elas nasceram para atender as camadas populares das cidades, das vilas, etc. Então são santinhos pequenos, Nós temos as miniaturas, que tem aí 5 centímetros de altura, até aquelas que nós chamamos de paulistões, que tem de 30 a 40 centímetros de altura. Mas as mais conhecidas e as mais comuns são aquelas que ficam entre 10 centímetros, 17, 19 centímetros. São as mais encontradas. E essas imagens, elas eram feitas para oratórios, oratórios domésticos, e provavelmente tinham um custo, um preço muito mais acessível à população do que aquelas que vinham de outros estados famosos pela produção de imagens sacras. Então, há uma divisão aí, imagens religiosas populares e imagens sacras. A paulistinha pertence ao universo das imagens religiosas populares. Essas figurinhas, que representavam os santos mais comuns na devoção popular, obviamente Santo Antônio, São Benedito, São Bento, Nossa Senhora do Parto, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Piedade, Sagrada Família. Esses eram os santos que povoavam o universo devocional das pessoas. E por que a presença desses santos? Por que a necessidade do uso dessas figuras? Obviamente por uma questão de fé. Então as pessoas precisavam ter, dentro daquele contexto de uma vida difícil, um apoio
espiritual, um apoio religioso, um apoio de fé. Então essas figurinhas representavam esse portal de conversa entre o indivíduo e aquilo que podemos chamar de mundo divino ou o próprio Deus, né? Povoado aí, esse mundo divino povoado pelos santos e anjos, etc. Então, essas figurinhas elas têm características muito particulares, né? Elas têm um formato cônico, elas são ocas por dentro, né? São feitas de argila, essas peças são queimadas e são pintadas, né? Obviamente com as cores possíveis dentro daquele período, né? Nós não tínhamos naquela época, né, ao longo do 19, essa variedade infinita de tintas e cores que nós temos hoje, né? Naquele período nós tínhamos o amarelo ocre, o branco, o preto, o azul e o vermelho. As outras cores eram feitas a partir dessas misturas, né? Até hoje nós não sabemos exatamente quem foram os santeiros que produziram essas imagens, né? Nós temos assim uma ideia de que essa tradição de fazer as figuras de barro, né, as paulistinhas, possa ter vindo da tradição dos bonecos de Estremoz, né? Estremoz é uma cidade do Alentejo, em Portugal, e lá existe uma tradição já muito antiga de produzir figuras de barro, de produzir presépios, de produzir santos e figurinhas que contam o universo, na maioria das vezes, rural daquela região alentejana, né? Daquela cidade, daqueles costumes, enfim. E tendo por base outros pesquisadores, né? Eduardo Etzel, Carlos Lemos, né? Eles citam Estremoz como sendo a fonte do estilo, né? Então, algum extremocense ou alguma extremocense pode ter vindo e se fixado aqui na região do Vale do Paraíba e ter trazido aí esses conhecimentos, né? E aqueles conhecimentos de Estremoz, quando entram em contato com o nosso povo brasileiro, com o nosso povo paulista vale paraibano e com o nosso barro, que é diferente do que eles usam lá, né? Lá eles têm um barro vermelho, nós temos aqui um barro cinzento, quase branco, né? Então, aquele conhecimento e a nossa realidade vão se fundindo e geram aí aquilo que nós temos como o estilo paulistinha. São figurinhas muito graciosas, de olhar muito determinado, não possuem, a grande maioria delas, não possuem aquela ostentação do barroco, né? Elas têm mesmo uma beleza própria do povo simples, né? A paulistinha, ela é, portanto, nós poderíamos dizer que ela é a fotografia do homem vale paraibano, do homem paulista, do finalzinho do século XVIII até o início do século XX, né? Então, esses santinhos, eles eram cultuados nas casas dos caboclos, né? Das pessoas simples dessa cidade, desses sertões daquela época, e ficavam acondicionadas em oratórios, né? O oratório, ele representa na casa do devoto uma espécie de templo, né? Como se fosse a casa de Deus dentro da casa do devoto, né? Então,
aquela estrutura com portas, né, com nichos, às vezes tem lá dentro um altarzinho, né, onde são colocados os santos. É ali dentro daquela caixa chamada oratório que habita, né, o sagrado, né, para o devoto, do ponto de vista do devoto, né? E ali dentro, né, para quem já teve a oportunidade de ver um oratório em uso, né, numa casa simples, estão lá os santos, estão flores secas, ramos que se pega na Semana Santa, pedaços de vela benta, estampas de santinhos, medalhas, moedas, pedidos, né? Então, aquele lugar denominado oratório passa a ser um universo de coisas, né? Ele é a casa de Deus dentro da casa do caboclo, ele é a casa dos santos, é o lugar onde os santos habitam e é também o lugar para onde se direcionam as preces, os pedidos e os agradecimentos. Então, as paulistinhas, elas foram grandes companheiras desses devotos, né? Dessas pessoas que tinham nessas imagens de tecnologia própria, paulista, Vale Paraibana, o seu contato com o divino. Então, uma das belezas da Paulistinha está em ter sido a companheira de muitos devotos em seus momentos de alegria e de desafio.